O que eu quero trazer para vocês, colegas? O que você precisa começar a aprender para entender o que significa uma estratégia low carb? Vamos começar pelo significado da palavra? Low carb vem em inglês. Low é de pouco. E carb de carboidratos. Então, é uma estratégia nutricional com pouco carboidrato, certo? Para a gente começar a entender isso, a gente precisa saber primeiro onde estão os carboidratos na nossa rotina alimentar, no nosso padrão alimentar de hoje em dia. E onde estão esses carboidratos? Em tudo que é doce, tudo que é doce. Em todas as guloseimas, nos sorvetes, nas bolachas, nos bolos, nas quitandas, na maioria das coisas que são industrializadas, que tem o sabor doce, achocolatados. Nossa, se a gente for parar para pensar em todos os industrializados que contêm carboidratos e carboidratos com índice glicêmico muito alto, são inúmeros. E as frutas também, gente. As frutas, quanto mais doce a fruta é, mais carboidrato ela vai ter, maior o índice glicêmico dessa fruta, certo? Porém, existem algumas frutas que têm pouco carboidrato, como é o exemplo do abacate, do limão, do maracujá, do coco, certo? E as farinhas tradicionais são as farinhas que a gente mais está acostumado, que a gente sempre viu a nossa mãe, a nossa avó fazer as quitandas com essas farinhas. A farinha de trigo é a mais utilizada. Farinha de milho e tudo que é processado de milho, arroz e tudo que é processado de arroz, farinha de arroz, por exemplo. Então, se eu pego um macarrão feito de farinha de arroz ou farinha de trigo, que diferença que isso tem em termos de carboidrato? Nenhuma. Todos têm muito carboidrato, correto? E também, que eu acabei de lembrar aqui, ó, as farinhas, farinha de mandioca, farelo de mandioca, todos os derivados da mandioca, né? Quanto mais processados, mais carboidrato ela vai ter. E os nossos cereais, que é o arroz, o milho, a aveia. Então isso aqui, gente, é em suma onde tem os alimentos que tem a maior quantidade de carboidrato. Quando a gente fala de carboidrato, a gente vai falar de índice glicêmico do alimento, correto? E isso a gente vai ver num próximo vídeo sobre o índice glicêmico dos carboidratos.